Ok? Meu nome é Pedro e hoje eu vou falar para vocês sobre as viroses, as doenças causadas por vírus. Para começar, vou falar sobre as doenças causadas por arbovírus, ou seja, aqueles vírus que são transmitidos por artrópodes, mais especificamente falando, os mosquitos. Depois eu vou falar sobre as doenças transmitidas pelas vias aéreas e fluidos. E por fim, eu vou falar sobre as doenças transmitidas sexualmente. Então, para começar, a gente vai falar sobre a dengue, que é uma doença muito comum aqui no Brasil. Então, ela é transmitida, ela é causada, pelo vírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae e apresenta 4 sorotipos diferentes, o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Eu quero ressaltar para vocês que os sorotipos não têm nada a ver com a gravidade da doença. Todos os sorotipos podem causar tanto a forma sintomática, quanto a forma branda, quanto a forma grave da doença. E se você já teve dengue uma vez e pegar de novo, aí sim pode ser que você desenvolva a forma grave com mais facilidade, ok? Mas vamos falar sobre os sintomas então. Febre, dor de cabeça, dores pelo corpo e náuseas são os sintomas associados à forma mais leve da doença. Já a forma mais grave, que também é dengue hemorrágica, pode apresentar manchas vermelhas na pele, sangramentos no nariz e gengiva, dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes. A transmissão do vírus se dá pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, o vetor nesse caso vai ser esse mosquito. E eu falo fêmea porque a fêmea é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue, então ela que vai nos picar. Já o macho ele é fitófago, então ele se alimenta de plantas. Então, obviamente, esse vírus só pode ser transmitido pela fêmea. Quais são as prevenções necessárias para essa doença? Primeiro, combater o mosquito, evitando o acúmulo de água parada em locais como pneus, calhas, caixas d'água descobertas, etc. Por quê? Porque água parada é o local onde esses mosquitos se reproduzem, onde eles vão botar os ovos e vão gerar mais mosquitos. Então a gente precisa combater essa reprodução, para acabar com o vetor da doença. Então locais como pneus parados, lixo acumulado, calhas que não são limpas, caixas d'água sem tampa são locais propícios para a reprodução desses mosquitos. E o tratamento é hidratação e evitar usar medicamentos como AAS e dipirona, porque eles podem aumentar o risco de hemorragias, Isso acontece porque esses medicamentos, eles são anticoagulantes. E devido à dengue, existe uma redução da plaqueta no nosso sangue, das plaquetas no nosso sangue. Então, é perigoso que associada à dengue hemorrágica acabe causando mais hemorragia, Então, por isso que é indicado evitar usar esses medicamentos quando a gente estiver com dengue. Já a febre amarela também é um vírus causado pelo vírus do gênero Flavivírus e da família Flaviviridae, E também apresenta uma forma leve e uma forma grave. A forma leve é febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos, os sintomas. Já a forma grave apresenta alguns sintomas como insuficiência hepática e renal, icterícia, que é o amarelamento da pele, dos olhos e das mucosas, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. E a transmissão, ela pode ser dada de 2 jeitos, no ciclo silvestre e no ciclo urbano. O ciclo urbano, essa transmissão foi erradicada em 1942, mas ela é transmitida pelo mosquito também Aedes aegypti. O que acontece é que quando as pessoas vão viajar para um local silvestre, local rural, elas podem acabar adquirindo esse vírus e quando elas retornam para a cidade, se algum mosquito picar elas e depois picar outra pessoa, essa pessoa também pode acabar ficando com febre amarela. Mas, predominantemente, onde ocorre sempre as infecções é em zonas rurais, onde ocorre também o contágio, dos primatas não humanos, ou seja, dos macacos, através do mosquito do gênero Haemagogus, que é o vetor nesse caso. Só gostaria de ressaltar que os macacos eles não transmitem o vírus, então eles não são culpados
desse vírus existir, porque muitas pessoas acabam associando, né, e querem matar os macacos para evitar que esse vírus acabe pegando nas pessoas, mas não adianta. O que a gente tem que combater sempre é o vetor. E a prevenção, nesse caso, existe a vacinação, então sempre se vacinar contra essa doença, principalmente se você vai viajar para uma área de zona rural onde tem incidência dessa doença. Usar repelentes e mosquiteiros nessas zonas rurais e combater o vetor novamente, o Aedes aegypti. E tratamento: não existe medicamento para combater o vírus. O que a gente vai fazer é um tratamento dos sintomas, como a febre. Fazer repouso e, em casos graves, o paciente deve ser atendido em uma UTI, para ter todo o amparo médico, né, que ele precise. Chikungunya. Chikungunya é outro vírus que também é transmitido pelo Aedes aegypti, né, e esse vírus é conhecido como Zika-V. Os sintomas: febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, dor nos dedos, tornozelos e pulsos, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. A transmissão novamente se dá pela picada de mosquito dos gêneros Aedes, como Aedes aegypti no meio urbano e Aedes albopictus no ambiente rural. E a transmissão também pode ocorrer da mãe para o feto, né? E a prevenção: para essa doença não existe vacina. Então, novamente, a única forma de se prevenir dessa doença é combatendo o vetor, que são os mosquitos, certo? Bom, tratamento também não existe. O que existe é uma hidratação e um tratamento que a gente pode fazer dos sintomas, como a febre. Além disso, também existe a Zika. A Zika é também conhecida como Zika-V, e os sintomas mais frequentes são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. E os menos frequentes: inchaço no corpo, dor de garganta, vômito e tosse. Essa doença também é transmitida pelo vetor Aedes aegypti, pode ser transmitida também de mãe para o feto, através de relações sexuais desprotegidas e através de sangue contaminado com transfusões, nas transfusões sanguíneas, né? E aqui eu queria ressaltar que essa doença ela estava muito associada há um tempo atrás. Teve um grande número de casos de bebês que nasceram com malformações, com microcefalia, ou de mães que acabaram perdendo os bebês durante a gestação, né? Então, a morte fetal. Então, esses casos, né, desses bebês estavam associados aos casos de Zika vírus. Então, principalmente as grávidas têm que dobrar os cuidados contra essa doença. Até porque também não existe vacina. Então, novamente, a única forma de a gente combater essa doença é combatendo o vetor, que nesse caso, novamente, são os mosquitos. E, já que existem evidências que pode também ser uma doença sexualmente transmissível, sempre manter relações sexuais protegidas. Tratamento: novamente, tratamento apenas dos sintomas. Em casos graves, é necessário uma hospitalização para a pessoa ter todo o amparo necessário. E as grávidas precisam ter um maior acompanhamento médico. Então, sempre, né, tá de olho se está com algum sintoma, ver se é Zika ou não, porque pode ser uma doença que acabe fazendo mal para os fetos e para os bebês, né, que vão nascer. Bom, eu falei então sobre todas as doenças causadas por arbovírus, que são mais comuns no Brasil. E eu só gostaria de ressaltar, por fim, que todos os sintomas eles são muito parecidos. Então, se você está com algum sintoma, não tente se automedicar. Né? Tá com algum sintoma persistente, sentindo uma coisa diferente, vai no médico para ele fazer o teste e te diagnosticar, certo? Principalmente se a gente pensar nesse caso da Zika e gravidez, né? São sintomas parecidos com os outros, mas uma doença totalmente diferente. Agora eu vou falar sobre os vírus transmitidos por fluidos, né, e pelas vias aéreas, começando pelo mais comum, que é o vírus da gripe. Então, esses vírus são influenza, né, do tipo influenza, e podem ser do tipo A, B e C, mas os únicos que afetam os seres humanos, né, de maneira negativa são os vírus do tipo A e B. Esses são vírus que sofrem mutação todo ano, então todo ano a gente precisa tomar uma vacina nova contra eles, porque eles sofreram modificações, né? Então, os sintomas:
febre acima dos 38 graus, dores no corpo, dor de cabeça, tosse seca, dor de garganta, coriza, cansaço e mal-estar. E em alguns casos pode resultar numa complicação, né, numa pneumonia. E essa pneumonia pode até ser bacteriana. Então, acredito que todo mundo já deve ter tido uma gripe, alguma coisa assim, e sentido esses sintomas, né? A transmissão é através de gotículas de secreção que chegam às vias respiratórias, então gotículas de saliva e espirro podem chegar diretamente do contato com a pessoa que está infectada, ou se você colocar sua mão em uma superfície que tiver com o vírus e depois levar a boca, levar o nariz. Então a prevenção é hábitos de higiene, como a higienização das mãos, né? Sempre também evitar contato com pessoas que estão gripadas e, obviamente, a vacinação anual, que, como eu disse, todo ano a gente tem que se vacinar contra esse vírus. E é muito importante que a gente sempre participe das campanhas de vacinação. Tratamento. Tratamento dos sintomas, repouso, hidratação e, se caso tiver pneumonia, obviamente procurar um médico que ele vai entrar com tratamento com antibióticos para combater a pneumonia bacteriana, porque os remédios eles não fazem efeito no vírus, né? A gente sempre vai tratar os sintomas, a febre, a tosse, a dor de cabeça e tudo mais. Todo mundo pensa que gripe e resfriado é a mesma coisa, mas não são. O resfriado ele é causado por vírus diferentes, centenas de vírus diferentes. Existem muitos vírus que podem causar resfriado. Trouxe como exemplo o rinovírus. A diferença é que o resfriado ele é a forma mais branda, né? Ele é mais brando, e a gripe ela é mais forte, né? Então também tem essa diferença entre os dois. Mas os sintomas são quase os mesmos, né? Coriza, congestão nasal, espirros, tosse, olhos lacrimejantes, mal-estar e febre baixa. E a transmissão também se dá por gotículas de secreção que chegam às vias respiratórias, né? Gotículas como saliva, de espirro e tudo mais. Prevenção novamente, hábitos de higiene como higienização das mãos e distanciamento de pessoas que estejam resfriadas. E o tratamento, novamente, só vai acontecer o tratamento dos sintomas, né? Então, da tosse, da congestão nasal e etc. Catapora. Bom, a catapora é transmitida, a catapora ela é causada pelo vírus varicela zoster. Esse vírus também pode causar a herpes, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Quais são os sintomas da catapora? Febre, mal-estar, falta de apetite, cansaço, manchas vermelhas e coceira. Essas manchas vermelhas são aquelas manchinhas que a gente vê na pele, né, quando a pessoa está com catapora, e elas coçam muito. Mas, se a gente coçar muito essas manchas, elas podem se tornar lesões, e essas lesões podem se infeccionar, causando complicação para a pessoa. Então, aí é que está o perigo em pessoas mais jovens. Já em adultos e em grávidas, as complicações são outras. Em adultos, podem ter complicações respiratórias, principalmente pessoas mais velhas, que não tomaram a vacina, e grávidas pode trazer complicação para o bebê, né, para o feto. Então, por quê? Porque a mãe pode transmitir para o feto quando ela está grávida. Além disso, a transmissão também ocorre com contato direto com a saliva ou com secreções respiratórias. Então, é muito importante que adultos que apresentarem algum sintoma de catapora procurem um médico para fazer um acompanhamento, tá? Porque podem desenvolver uma forma mais grave da doença. Prevenção. Vacinação. Existe já a vacinação e ela foi incluída no calendário de vacinação obrigatória das crianças. E evitar contato com pessoas que estão doentes, né? Principalmente se você nunca teve. Né? Se você já teve, acho que não dá, você não vai ter de novo. Mas se você nunca teve, aí é perigoso você ter esse contato. Tratamento também não existe. O que existe são medicamentos para aliviar os sintomas, principalmente esses que aparecem na pele, né? Para aliviar a coceira, aliviar a vermelhidão e as lesões. Cachumba é causada pelo vírus paramyxovírus e apresenta sintomas como febre, dor na face, aumento do volume das glândulas salivares, então a pessoa fica com um inchaço no pescoço, sabe? Dor no corpo e dor de cabeça. Essas glândulas salivares é que vão ser afetadas por esse vírus, né? Especificamente falando, quem vai ser afetado são as glândulas parótidas.
Então, por isso que elas vão ficar inchadas. Em alguns casos, podem ter algumas complicações graves, como a inflamação dos testículos em homens, também chamada de orquite, inflamação nos ovários nas mulheres, também chamada de ooferite, inflamação do pâncreas, também chamada de pancreatite, e inflamação que envolve o cérebro e meninges, também chamado de meningoencefalite. No caso de homens, tem muito mais chance, né, se eles adquirirem essa complicação grave, deles ficarem inférteis por conta da inflamação nos testículos. Pode acontecer com as mulheres também devido à inflamação dos ovários, mas é mais difícil, é mais comum essa infertilidade nos homens. Transmissão ocorre através do contato direto com a saliva ou secreções respiratórias, novamente da mesma forma que a gente já falou, e a prevenção, vacinação e evitando contato com as pessoas que estão doentes. Tratamento também não existe, né? O que existe são medicamentos para aliviar os sintomas e o repouso. Sarampo, causada pelo vírus do gênero Morbillivirus. Os sintomas são febre, tosse persistente, irritação ocular, corrimento no nariz, manchas avermelhadas pelo corpo, lesão cerebral, infecção nos ouvidos, pneumonia, infecção no encéfalo e convulsões. O sarampo, até pouco tempo atrás, era considerado uma doença erradicada no Brasil, né? Mas o que acontece? A forma de prevenção dessa doença, além de evitar contato com pessoas doentes, é a vacinação. E aí as pessoas acabaram reduzindo, né, a porcentagem de vacinação da população. Então as pessoas não estavam aderindo à campanha de vacinação contra o sarampo. E aí recentemente ela ressurgiu, e ressurgiu com vários casos pelo Brasil inteiro, né? Tanto que até reforçaram muito a campanha de vacinação contra o sarampo. Então aí é que mora o perigo. A gente sempre precisa se vacinar porque pode ser que doenças que já estavam erradicadas voltem a surgir. E a transmissão também se dá, né, através do contato direto com a saliva ou secreções respiratórias, e essa doença também não tem tratamento, né? O que existem são medicamentos para aliviar os sintomas. Existe uma vacina chamada tríplice viral, que é uma vacina que protege tanto contra o sarampo tanto contra o sarampo quanto contra a cachumba e a rubéola, que é a doença que eu vou falar agora. Então, essa tríplice viral protege contra essas 3 doenças. A rubéola é causada pelo vírus do gênero rubivírus e os sintomas são febre baixa, surgimento de gânglios linfáticos, surgimento de manchas rosadas no corpo, dor de cabeça e dor de garganta. Geralmente, esses sintomas leves em adultos acabam se sarando rapidamente, mas mulheres grávidas podem apresentar complicações no seu feto, então no seu bebê que vai nascer, como glaucoma, catarata, malformação cardíaca, retardo no crescimento e surdez, que são complicações irreversíveis. Então, novamente, para as mulheres grávidas é sempre bom ter uma atenção maior com relação a essa doença. E se você pretende engravidar, dá uma olhada antes na sua carteira de vacinação e veja se você já tomou essa vacina, se sua vacina está em dia, antes de você engravidar, para evitar, né, que isso aconteça. E se por acaso você engravidou por um acidente, né, não foi planejado, sempre tenha esse acompanhamento médico, para sempre ver, né, se está tudo bem, né, e se caso tiver algum sintoma, novamente vá ao médico. A transmissão, então, aqui nesse caso, ocorre novamente do contato direto com a saliva ou secreções respiratórias e da mãe para o feto. E a prevenção é através da vacinação e evitando contato com pessoas doentes. Também não existe tratamento, o que existem é medicamentos que podem aliviar os sintomas, né, como medicamentos para febre, etc. E repouso e ingestão de líquidos. Varíola. Varíola é uma doença causada por um vírus do gênero ortopoxivírus e os sintomas são febre alta, dores de cabeça, dores no corpo e calafrios. Esses são sintomas leves, mas também existem erupções na pele, que começam como máculas, que são apenas manchas vermelhas na superfície da pele, depois se transformam em pápulas, que são erupções na pele que tomam uma forma sólida.
depois se transformam em vesículas, onde essas erupções elas vão ficar com líquido dentro, então vai ter um líquido dentro dessas erupções, e essas erupções depois se transformam em pústulas, ou seja, bolhas com líquido dentro, que por sua vez vão estourar e vão resultar em lesões, e essas lesões vão formar crostas. Então, é uma doença que acomete o corpo inteiro com essas erupções. E é uma doença que é considerada também erradicada. Mas, como a gente teve recentemente o caso do sarampo, que também era erradicado e ressurgiu devido à baixa adesão à vacinação, é importante que aqui a gente sempre também esteja se vacinando contra, porque, né, nada impede de algum dia as pessoas pararem de se vacinar e que uma doença erradicada volte. Então, não vamos deixar isso acontecer. A transmissão ocorre através do contato direto também com a saliva ou secreções respiratórias, ou nesse caso com roupas e lençóis contaminados, né, com esses líquidos que vão sair das pústulas. E a prevenção é a vacinação e evitando contato com pessoas doentes, e também não há tratamento. Novamente, em todos esses casos, percebam que os sintomas são bem parecidos, né? Então, por isso que é sempre importante a gente procurar os médicos. Poliomielite, ou também chamada de paralisia infantil, é causada pelo poliovírus, que vive no intestino. E os sintomas são febre, dor de garganta, náusea, vômito, constipação, dor abdominal e raramente diarreia, na forma subclínica, então na forma onde vão aparecer apenas esses sintomas leves. Já as pessoas que desenvolvem a doença para a forma paralítica, elas vão acabar tendo paralisia dos movimentos musculares dos membros inferiores, né, então das pernas, e insuficiência respiratória. Então, por isso que também é conhecida como paralisia infantil, porque as pernas vão ficar paralisadas. E elas podem ocorrer a transmissão como? Bom, como esse vírus vive no intestino, ele é liberado nas fezes. Então, a transmissão é através da via fecal oral. Quando a gente consome algum alimento que não foi higienizado e está contaminado com fezes que contenham vírus, quando a gente toma água que também está contaminada, ou coloca a mão contaminada na boca, então via fecal oral. E também pode ocorrer da forma oral, através das gotículas de saliva. Prevenção, vacinação, higienização das mãos e alimentos antes da gente ingeri-los e saneamento básico, né? Já que existem muitos lugares do Brasil onde ainda existe esgoto a céu aberto, podendo, né, transmitir doenças como essa. E tratamento também não existe. Raiva. A raiva é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus da família Rhabdoviridae. Né? E os sintomas são mal-estar geral, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de cabeça, garganta, entorpecimento, irritabilidade e inquietude, sensação de angústia e alterações do comportamento. Esses sintomas duram em média de 2 a 10 dias, mas depois as pessoas acabam desenvolvendo manifestações mais graves, como febre, delírios e espasmos musculares involuntários, como a convulsão. Por quê? Essa é uma doença que não tem cura. Então, a pessoa que foi infectada por esse vírus, infelizmente, não pode ser curada, assim como os animais que são infectados também. Essa é uma doença que atinge a todos os mamíferos, então cães, gatos, seres humanos, né? E a transmissão vai se dar através da saliva de animais infectados, como por exemplo cães, mordidas de cães, né? Então, principalmente através da mordida, mas pode ser também através de quando o cachorro te lambe em alguma ferida e etc. Ou arranhões. E a prevenção? Existe a profilaxia pré ou pós-exposição. A profilaxia pós-exposição você vai fazer depois que você for mordido por um cachorro e que você não conhece a origem, não sabe se ele está vacinado. Então, você vai tomar algumas vacinas e pode ser que você também tome o soro antirrábico. Isso quem vai definir, obviamente, é o médico responsável. Já a profilaxia pré-exposição é a vacina para alguns grupos que são considerados grupos de risco, como, por exemplo, biólogos e veterinários, que estão em contato direto com animais e mamíferos que podem ou não ter esse vírus, né? Então, você toma essa vacina antes de você começar o seu trabalho, né? De se expor, e todo ano você vai reforçar essa dose.
E vacinando, obviamente, os animais de estimação, que são os principais afetados por essa doença. Tratamento. Como eu disse, é uma doença que é quase sempre fatal, mas eu achei em alguns lugares falando que em alguns casos eles podem induzir a pessoa para um coma profundo e tentar utilizar alguns antivirais e alguns medicamentos específicos, mas obviamente sem a certeza de que dará certo. Bom, rotavírus. Rotavírus é o que todo mundo conhece como virose. Na verdade, a virose são todas as doenças causadas por vírus, né? Mas quando a gente pensa em virose, a gente pensa em dor de barriga, em vômito, né, diarreia. E esses sintomas eles são causados pelo rotavírus, que também possui sorotipos diferentes, assim como a dengue, como eu tinha falado. Sintomas: vômito, diarreia e febre alta. Transmissão: via oral fecal, com o consumo de alimentos e água contaminados, assim como eu falei no caso da poliomielite, né? Prevenção: vacinação, principalmente para crianças, porque em crianças essa doença ela pode ser mais complicada. Higiene pessoal dos alimentos e saneamento básico. E o tratamento também não existe, que a gente pode fazer a reposição de líquidos e uma alimentação adequada, sem nada muito pesado, enquanto a gente ainda estiver doentinho. Agora eu vou falar sobre as doenças que são transmitidas sexualmente, começar pela AIDS e HIV. A AIDS é a doença que é chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E o HIV é o vírus que vai causar essa doença. E esse HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Os sintomas. As pessoas que têm o HIV praticamente vivem a vida inteira assintomáticas, porque o vírus possui um período de incubação muito grande. E também existe o tratamento impedindo que os sintomas se manifestem. Mas, para as pessoas que manifestam os sintomas e acabam evoluindo para a AIDS, né, para a forma da doença em si, o sistema imunológico ele vai ficar danificado, não vai mais conseguir te proteger. E aí vai acontecer o aparecimento de doenças oportunistas, como pneumonia e outras doenças mais graves. E aí, sem o seu sistema imunológico em pleno funcionamento, você vai acabar tendo muitas complicações e, infelizmente, pode vir a óbito. E a transmissão dessa doença ela se dá através de relações sexuais desprotegidas, contato com sangue contaminado em transfusões sanguíneas, contato com agulhas usadas, então agulhas nunca devem ser compartilhadas, né? De mãe para o feto também pode acontecer. Mas existem formas de prevenção. A primeira delas, obviamente, é praticando atividades sexuais protegidas. Nunca confie em ninguém. Sempre se proteja durante as práticas sexuais. Também é importante se testar periodicamente para saber se você tem ou não a doença. Porque se você tiver o vírus, no caso, né, você pode se tratar e não desenvolver a forma grave da doença, não desenvolver os sintomas. E existe também a profilaxia pré-exposição, que é um medicamento que você vai tomar todos os dias e vai impedir que, se por um acaso você tenha uma relação sexual desprotegida ou aconteça, por exemplo, de romper a camisinha, vai impedir que, se por um acaso você tiver contato com aquele vírus, que aquele vírus se multiplique e acabe te infectando. E a profilaxia pós-exposição é o mesmo conceito, só que partindo do pressuposto que você já teve essa relação desprotegida. Então, teve uma relação com alguém que você não confia, que você não conhece, e acabou rompendo a camisinha, acabou rolando sem camisinha, vai no postinho de saúde e faz essa profilaxia pós-exposição. Você vai tomar um remédio durante um período de tempo que vai impedir que você acabe adquirindo esse vírus. E o tratamento é feito através de uma terapia antirretroviral, que vai durar toda a vida, né? Porque vai inibir que essa carga viral fique alta, vai inibir a reprodução desse vírus, inibir o aparecimento de sintomas. Então você vai viver uma vida plena, normal e com muita saúde. Sempre fazendo esse tratamento. HPV é causada pelo vírus papilomavírus humano e tem como sintomas verrugas genitais. A maioria dos casos é assintomático, mas em alguns casos podem aparecer verrugas genitais. E alguns bebês podem apresentar essas verrugas nas mucosas das vias aéreas. Isso por quê? Porque essa transmissão, além de ser transmitida por relações sexuais protegidas, também pode transmitir da mãe para o bebê durante o parto.
Então, quando esse bebê for, né, nascer, ele pode ter contato com algumas verrugas na região genital da mãe e acabar também desenvolvendo essa doença. E essas verrugas podem se transformar em câncer. E aí, para a gente se prevenir, existe também a vacina, obviamente a gente praticar atividades sexuais protegidas e testes periódicos, principalmente as mulheres, né? Fazer Papa Nicolau e tudo mais. Porque esses testes vão detectar essas verrugas que aí a gente vai poder tratar, fazendo a autorização ou a remoção. Em alguns casos, até mesmo o uso de pomadas pode ajudar nesse tratamento, evitando que elas se transformem assim em um câncer. Herpes. Lembram que eu falei que a herpes pode ser causada pela varicela zoster, que é o vírus que causa também a catapora? Além disso, ela pode ser causada pela herpes simplex ou a herpes zoster. Quando a gente pensa em sintomas, a gente pensa em lesões na boca, lesões na região genital e lesões no corpo. Então, essas lesões elas podem se manifestar de diferente forma, principalmente quando o seu sistema imunológico está fragilizado. E a transmissão, então, se dá com relações sexuais desprotegidas e contato com as feridas dessas pessoas que estão, né, com essa herpes. Prevenção: atividades sexuais protegidas e evitar contato com as feridas, assim como cuidados com a higiene. Então, se você namora e o seu parceiro ou a sua parceira tá com uma herpes na boca, deixa para beijar quando ela sarar, quando ele sarar, ok? Porque senão você também pode adquirir esse vírus. Tratamento: vai ser individualizado de acordo com o caso. Sempre procure um médico para saber o que você deve fazer. Agora a gente vai falar sobre as hepatites. As hepatites, elas são doenças que vão atacar o fígado. E existem 3 tipos de hepatites virais. A primeira delas é a hepatite A, com o vírus da hepatite A, que também é conhecido como HAV. E os sintomas: febre, falta de apetite, náuseas, dores abdominais, urina escuro, mucosas amarelas e mal-estar. Ou seja, também tem aparecimento de icterícia aqui, né? A transmissão ela vai ser via oral fecal, né, com o consumo de alimentos e água contaminados, ou através do sexo anal desprotegido. Então, também é uma doença sexualmente transmissível. A prevenção: atividades sexuais protegidas e saneamento básico, cuidados com a higiene e vacinação. E o tratamento não existe. Mas por ser uma doença que ataca o fígado, é recomendado que a gente evite a automedicação para o alívio dos sintomas, porque é o fígado que vai metabolizar esses medicamentos. Não é recomendado a gente sobrecarregá-lo. A hepatite A é uma forma mais branda dessa doença. Então, na maioria dos casos, ela vai se resolver sozinha com o funcionamento do nosso sistema imunológico. Já a hepatite B e a hepatite C são doenças um pouquinho mais complicadas, né, que podem acabar resultando na formação, né, na geração de uma doença crônica. O que é isso? Um câncer de fígado ou uma cirrose. Então, a hepatite B vai ser causada pelo vírus da hepatite B, também conhecido como HBV, e ela geralmente vai ser uma infecção silenciosa durante grande parte do tempo. E aí, quando estiver mais avançada, a pessoa vai sentir uma tontura, um cansaço, um enjoo, vômito, febre, dor abdominal, vai ter a pele e os olhos amarelados, né? A famosa icterícia. E isso pode resultar em uma doença crônica como a cirrose. E a transmissão? Relações sexuais desprotegidas, pode também passar da mãe para o feto, compartilhamentos de objetos de uso pessoal, como por exemplo alicates para unha, escova de dente e sangue contaminado. E para prevenir, a gente sempre praticar atividades sexuais protegidas, não compartilhar nossos objetos de uso pessoal. Então, se você vai na manicure, leva o seu alicate. Vacinação e testagem. Existe tratamento? Existe um tratamento com alguns antivirais específicos, mas isso só vai retardar a progressão dessa cirrose, né? Não vai fazer com que você fique curado da doença. E, obviamente, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, já que é algo que está afetando o seu fígado. Hepatite C. Hepatite C, dentre as 3, é a que tem mais chance de causar, né, essa doença crônica, esse câncer de fígado. Né? Então, ele vai ser transmitido, vai ser causado, na verdade, pelo vírus da hepatite C, também conhecido como HCV. Em 80% dos casos, ele vai ser assintomático, assim como no caso passado, né?
Portanto, a realização de testes periódicos é sempre muito importante, porque quanto antes você souber, melhor. Transmissão, novamente, relações sexuais protegidas, vai passar também da mãe para o feto, compartilhando objetos de uso pessoal e sangue contaminado. E a prevenção, atividades sexuais protegidas, não compartilhar objetos de uso pessoal, vacinação e testagem. E o tratamento? Nesse caso, existem alguns tratamentos antivirais que em algumas pessoas pode erradicar esse vírus, né? Então, por isso que é muito importante que exista essa testagem periódica, para que você faça esses testes, né, em um período de tempo, sei lá, de 6 em 6 meses e saiba se teve ou não. Mas, obviamente, a vacinação sempre é a melhor saída. Bom, pessoal, foi isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu não falei com vocês sobre o Covid-19 porque é uma doença que ela é muito nova e a gente está falando muito na mídia, né? Então eu preferi usar esse tempo para falar de outras doenças que são tão importantes quanto, né? Porque são perigosas também e não deixaram de existir. Então, por isso que eu não abordei a Covid-19, porque é algo que a gente está falando muito, né? É só a gente ligar o jornal, acessar qualquer página de notícia, que a gente vai ter informações necessárias a respeito da Covid-19. E uma doença que eu esqueci de falar é o ebola. O ebola é uma doença que ocorre muito na África. Então, por isso que eu não falei, porque eu procurei focar nas doenças, né, que predominam no território brasileiro. Mas o ebola na África é uma doença que acaba causando muitas mortes, né? E tem surtos sempre, em todos os anos a gente escuta falar alguma coisa sobre ebola, então fiquem atentos a isso, ok? Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem a sua dúvida nos comentários, né? Comentem se vocês gostaram também ou não. E esse foi um vídeo mais geral, né? Eu abordei os aspectos mais gerais dessas doenças, né? Não foi nada muito aprofundado. Se vocês tiverem interesse, busquem sites confiáveis para vocês se aprofundarem no assunto, ok? Até mais, muito obrigado e até o próximo